Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 629. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Júlia Bart. E aí, gente, muito animada e um pouco também triste e reflexiva para falar sobre esse filme de hoje. Animada e triste. Os Sim, sintomas. Muito sentimentos, galera. Os sintomas, os sentimentos. A mistura, né? É uma mistura, pois é. Que coisa, né, Ju? Ju, a pergunta que não quer calar. Quantos anos você tinha quando Brokeback Mountain saiu? Cara, foi 2005, né? 2005. 5 para 6, né? Final de 2005. Eu tinha 7 anos. 7 Mais anos. Olha aí. Pois é. Bom saber. É bom porque daí as pessoas já vão entendendo aqui onde estamos, né? Com quem estamos falando e tal, pra saber também. Porque temos aqui o ancião, nosso querido Daniel Cury. Opa, nossa. Me senti velho agora. Mas tudo bem. Obrigado pelo convite. Um contraste, Dan. Quantos anos você tinha? Eu tinha, 5 para 6, 2005 para 2006, eu tinha 18, né? Tava 18. entrando na faculdade. É isso aí, tá vendo? Olha aí. Enquanto a Ju tava lá fazendo seus desenhos, você já tava tirando carta já. Sim, Aprendendo a ler. Aliás, consertando 19, na verdade, né? 19, olha aí, tá vendo? Pois é, aí, é isso. Muito bem, é isso. Muito bem, meus amigos, olha só, nós estamos aqui reunidos porque lá em 2005, né, o diretor Ang Lee levou aos cinemas uma história que rompia barreiras e desafiava convenções aí. O Segredo de Brokeback Mountain, né, um filme que não era apenas um romance ambientado no oeste americano ali e tal, ele era um retrato íntimo, sensível e dolorido sobre dois homens que se apaixonam num contexto em que esse amor parecia impossível. E aí, 20 anos depois, né, o filme continua a emocionar e provocar debates sobre intimidade, masculinidade, repressão e o preço de viver ou esconder, né, quem se é. Então hoje eu, o Dani, a Ju, nós estamos aqui, né, para conversar justamente sobre o impacto cultural e emocional do filme, né? As atuações lá do Heath Ledger, do Jake Gyllenhaal e como a direção do Ang Lee traduziu o silêncio, o tempo e o espaço em metáforas visuais ali para mostrar esses desejos contidos ali, né? Também queremos discutir por que Brokeback Mountain ainda é relevante décadas depois e como ele influenciou a representação LGBTQIA+ no cinema e talvez o mais importante, o que a sua recepção diz sobre o público e o momento histórico em que ele foi lançado. Então, por isso, saiba que esse papo vai estar cheio de spoiler, né? A gente tá falando de um filme com 20 anos de história e se você não viu o filme, você pode correr aí pra ver porque ele tá disponível para alugar tanto na Globoplay quanto na Amazon, então, ou dá, né, os seus pulos aí de outras formas, mas a ideia aqui é justamente a gente falar, né, não só revisitar um clássico, né, esse episódio ele é um convite justamente pra gente refletir sobre o poder das histórias que revelam o que há de mais humano nos lugares mais inesperados. E é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Se vocês dois estão atrás de trabalho, é melhor entrarem logo aqui, hein? Lá em Brokeback, o Serviço Florestal tem acampamentos demarcados nos loteamentos. Os acampamentos podem ficar a 4 ou 6 quilômetros da pastagem. Se não tiver ninguém olhando, de noite vem o predador e pega. O que eu quero é alguém para tomar conta. Chegava aos cinemas brasileiros no dia 20 de fevereiro de 2006 o filme O Segredo de Brokeback Mountain. O filme que tinha sido lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2005, então ele completou agora, nesse mês, 20 anos de existência. Na direção nós temos o Ang Lee e o roteiro foi escrito pelo Larry McMurtry e pela Diana Ossana, né? Ele foi adaptado justamente do conto da Annie Porlock.
Ele foi adaptado, né, do conto da Anne Proulx, e o Lee, para quem não sabe, o Ang Lee, né, diretor, ele já tinha feito alguns sucessos antes de Brokeback Mountain, como, por exemplo, o Tigre e o Dragão, que tinha saído em 2000. Mas pós Brokeback Mountain, o Ang Lee também dirigiu A Vida de Pi, em 2012, e Nomadland, né, onde ele foi o produtor, que é um filme de 2020. Já o McMurtry, ele foi um cara, né, um roteirista antigo de Hollywood, já tinha feito A Última Sessão de Cinema, um filme de 71, tinha escrito também Laços de Ternura, né, de 83 e por aí vai, um cara super conhecido no meio. E a Ossanna, ela trabalhou também com o McMurtry em algumas obras, entre elas a Belle Époque. O orçamento de O Segredo de Brokeback Mountain foi de cerca de 14 milhões de dólares e ele arrecadou 84 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá ali, mas ao redor do mundo foi cerca de 179 milhões de dólares até o momento, né, com venda de DVD e tudo mais. Ou seja, um filme que rende até hoje, né, uma grana aí bem legal para os estúdios e para os seus produtores. E para quem não conhece a história, nós vemos que no verão ali de 1963, os jovens vaqueiros ali, o Ennis Del Mar e o Jack Twist, se conhecem, né, ao cuidar ali de ovelhas numa montanha que se chama Brokeback, né, a Brokeback Mountain, que fica em Wyoming, que é uma cidadezinha pequenininha. E ali eles começam a desenvolver um amor intenso que dura décadas, mas esse amor é reprimido pela repressão social, por casamentos e por vidas separadas ali que eles precisam construir. Na direção de fotografia, nós temos o Rodrigo Prieto, que tem ali entre os seus trabalhos mais relevantes O Lobo de Wall Street, de 2013, Assassinos da Lua das Flores, de 2023 e Barbie, também de 2023. Ou seja, o Rodrigo Prieto, ele também é bem conhecido do meio e trabalhou aí com o Scorsese, né, em algumas obras. Já na montagem, nós temos a Geraldine Perrone, né, que iniciou, mas acabou falecendo aí durante a produção do filme, e aí o Dylan Tichenor, que acabou finalizando, né, a montagem do filme. E eles, inclusive, foram indicados aí ao prêmio do BAFTA, né, por edição, né? Então é legal que realmente eles fizeram um trabalho realmente muito bom. Na trilha sonora nós temos o Gustavo Santaolalla, que depois trabalhou, né, em Diários de Motocicletas de 2004, os Baixas Estratos, né, de 2006 e Babel também de 2006. No figurino do filme, que é uma coisa à parte, né, porque é um figurino que trabalha muito as cores e tudo mais, nós temos a Mary Neal Cascone, que já tinha feito, né, o trabalho lá em Brokeback Mountain, né, em 2005, mas também contribuiu aí com vários outros filmes, incluindo The Company de 2003 e projetos menores ali de dramas independentes. No elenco, a gente tem que citar Heath Ledger, né, que faz o Ennis Del Mar, que é o vaqueiro que é muito reservado, conflituoso e tudo mais. Nós temos o Jake Gyllenhaal, que faz o Jack Twist, que é um vaqueiro mais extrovertido, sonhador e tudo mais. Nós temos a Michelle Williams, que faz a Alma Beer Del Mar, que é a esposa do Ennis, e a Anne Hathaway, que faz a Laureen Twist, que é a esposa do Jack. Eu acho sempre legal quando a gente vai falar de um clássico, trazer um pouco desse contexto, desse mundo, né? Esse panorama sociocultural do Brasil, do mundo e tal, de quando o filme foi lançado e mesmo quando o filme se passa, né? Então eu acho interessante da gente pensar que a gente está falando aqui de um filme que sai em 2005 e o ano de 2005 a gente vive num planeta, né? Onde tem um certo momento ali de otimismo, né? Econômico, misturado ali com umas tensões sociais mais profundas e tal. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tinha na presidência o George W. Bush, né? Tava lidando ali com as consequências da invasão do Iraque, que tinha sido em 2003. Tava super, né? O país estava super dividido ali, as opiniões divididas e tudo mais. E alimentava esses debates sobre guerra, direitos humanos e tudo mais. E um pano de fundo, né? Perfeito, justamente para um filme como O Segredo de Brokeback Mountain, que questionava essas normas de masculinidade, né, em uma sociedade conservadora e tudo mais. Já na Europa,
a gente tinha uma expansão ali da União Europeia, né, incorporando novos países do leste, né, enquanto a Ásia via a ascensão da China como potência global, com um boom econômico, mudando sua dinâmica de poder e tudo mais. E no campo cultural, a representação LGBTQIA+, né, ganhava espaço bem tímido, assim. O casamento gay tinha sido legalizado na Espanha e no Canadá, mas nos Estados Unidos ele ainda era polêmico, né, com estados aprovando proibição via referendos, né, refletindo essa resistência religiosa, tradicional e tudo mais. Aqui no Brasil, em 2005, nós estávamos no governo Lula, o segundo governo Lula, e a gente estava vendo ali, né, um crescimento econômico de cerca de 2,9% do PIB, né? Ainda era o primeiro. Ele ainda não tinha sido reeleito, né? Não, mas era o segundo ano, né, do governo dele. Sim, o segundo ano. Não, mas era o primeiro mandato. Governo. Exatamente. E assim, mas nesse período já existia, né, aquelas sombras ali pesadas e tal, do escândalo do Mensalão, né, que depois foi explodir em junho, que enfim, acabou abalando, né, a confiança política e tudo mais. Socialmente o país enfrentava desigualdades gritantes também, né, o desemprego estava ali em torno de 10%, informalidade em alta, né, afetando jovens, negros e tudo mais. Então a gente vivia esse momento assim, e a mobilidade social, ela estava meio estagnada ali desde os anos 80, com a classe média encolhendo e essa concentração de renda entre os piores do mundo, assim. Então estava criando justamente um clima de frustração misturado ali com uma esperança política, social e tal, porque como o Dani bem lembrou, era o primeiro governo Lula, então ainda, né, a gente estava entendendo o que estava acontecendo ali. Então, assim, se a gente pega esse contexto geral desse contexto, principalmente o contexto LGBTQIA+, né, e essa recepção do filme, a gente vê que globalmente 2005 essa era pré-Me Too e pré-casamento gay, né, em massa e tal. E aí filmes como o Brokeback Mountain, que tinha sido lançado já nos Estados Unidos no final do ano e depois chegou no Brasil no começo de 2006 e tal, eles chocavam, né, justamente por mostrar esse amor homoafetivo entre cowboys, machões ali e tal, desafiando esses estereótipos em Hollywood e tudo mais. E tem o momento do Oscar, que eu acho que a gente até vai falar um pouco sobre isso, porque ele ganha alguns Oscars, mas ele perde melhor filme para Crash, né? É o que muitos viram ali como um preconceito velado e tudo mais. E aqui no Brasil, quando o filme chega, a gente tá falando de um Brasil católico, machista, né? O filme gerou muito embate, os evangélicos e os conservadores criticando muito, né? Mas tinha uma mídia ali progressista que elogiava muito essa universalidade emocional, né? Em um país onde a união estável gay só viria em 2011, então estava muito distante ainda. Eu acho que todo mundo que acompanhou minimamente, mesmo que fosse, no meu caso assim, eu não estava tão ligado ainda em acompanhar as estreias e tudo do cinema, mas acho que todo mundo que tiver memória disso vai lembrar de como que se fazia piada pra caramba com o filme, né? Super. Assim, foi ver Brokeback Mountain, não sei o quê. Era uma época que se fazia ainda muita piada. Eu até tava pesquisando no histórico, eu sou assinante da Folha, né, enfim, para ter o acesso ao site. Você consegue ver, sabe, assim, as notícias da época, né, assim, voltar lá filtrar, né, as notícias. Eu achei um artigo, não vou nem lembrar de quem, de uma pessoa falando que foi pro cinema mais comercial, e tinha, tipo, jovens dando risadinha toda vez que os caras se pegavam, né, tal, no filme. E ela fala assim, e quando você vai num cinema na região da Paulista, né, que tem esse centro bem cultural, assim, né, de São Paulo, assim, e que tem muito, sempre teve, né, há muitos anos já tem muita gente da comunidade LGBT por lá, ela fala, é quase uma solenidade ver o filme, né? Isso ela escreveu, essa articulista escreveu nessa época. E é interessante ver isso, assim. Então, quer dizer, era muito importante para muita gente, não tinha naquela época filmes, né, que nem hoje tem praticamente um mercado, né, de filmes LGBTs, de filmes de pessoas gays. Tem toda uma questão, teve todo um debate sobre não mostrar tanto sofrimento, né, vamos parar de mostrar sofrimento porque não é só sofrimento, e o Brokeback Mountain em alguma instância chega nisso, mas era necessário falar disso, né, na época, mas acho que é importante pensar nisso, assim, sabe, a gente tava saindo dos anos 90, o conto da Annie Proulx, né, no qual o filme se baseia, foi escrito nos anos 90,
E a gente tem que lembrar, sei lá, que nos anos 90 se tinha, sei lá, se tirava sarro de sexualidade por programa de comédia, né? Era tipo super normal, né? Fazer piada com a viadinho, não sei o que, tá. Então, essas mudanças, que é claro que ainda hoje, ainda tem, né, que faça piada, ainda tem que, esse tipo de coisa, mas essas mudanças são bem recentes, né, e o Brokeback Mountain acho que consegue ser um fator que ajudou a propulsionar, né, essas mudanças, assim. Eu acho que, além de tudo, além de ser uma obra-prima, cinematograficamente falando, ele tem esse papel super importante, assim, né, de falar de um assunto quando ainda não se falava. E só pra citar um exemplo, uma coisa que eu tava pensando, revisando, estudando aqui pro podcast, ele não ganhou o prêmio de melhor filme, né? Não. Em diversos momentos ele ganhou melhor diretor, ganhou melhor trilha sonora e melhor... ele ganhou 3 Oscars. Melhor diretor, roteiro adaptado e trilha sonora. Roteiro adaptado e trilha sonora, isso mesmo. Enfim, hoje acho que quem ouve aqui o podcast Cinemação tem noção de que tem todo um sistema diferente de votação para melhor filme, né? Tem toda uma lista que as pessoas fazem e tudo mais. Então talvez isso tenha levado ao Crash, que é um filme super mediano. Nem o próprio diretor do Crash falou que o filme não merecia ganhar o Oscar. Sim. Nossa, só um adendo. Eu lembro muito ficou muito na memória também a cena do Jack Nixon, né? Quando ele fala sobre que o Crash ganhou, né? Que ele solta tipo um uau, assim. Porque realmente ninguém achou que ele ia ganhar, que esse filme ia ganhar, né? Sim, exatamente. Mas ele entra naquele lugar de filmes como, sei lá, o Green Book, sabe, esses filmes que ganham e que todo mundo fala assim, por que ganhou? Mas é porque ninguém odiou tanto, nem gostou tanto, então ele ficou naquele meio que fica, né, quando você não tem um grande favorito. E muito provavelmente do fato de o Brokeback não ter sido o favorito de muitos votantes, foi a homofobia, né? Lógico. E eu lembro, e um paralelo que eu faço, anos depois, acho que 12 para 13, se eu não me engano, foi no Oscar de 2013, se eu não me engano, teve o 12 anos de escravidão, foi lançado, e foi um filme que, numa época em que se falava muito sobre a importância de ter representatividade negra no cinema, protagonistas, poucos negros tinham ganhado Oscars e tudo mais, e aí a Ellen DeGeneres, que foi apresentadora do Oscar, ela fez uma piadinha que fazia muito sentido, né? Ela falava assim, gente, hoje em dia 2 coisas vão acontecer, ou o 12 anos de escravidão ganha, ou todos nós somos racistas. Então era uma forma, a academia tava numa coisa que era assim, se esse filme não ganhar, é uma forma de assinar para todo mundo assim, ó, a academia é formada por um bando de racistas. E foi tanto um equilíbrio, porque né, todo mundo esperava que o diretor fosse ganhar, né, que é o Steve McQueen, enfim, outro assunto, desculpa, mas assim, eu tô falando isso por quê? Porque no Oscar de 2006, que foi quando o Brokeback concorreu, não tinha isso, né? Ninguém estava falando sobre a presença de pessoas LGBT, usava-se o termo GLS ainda, né, na época. Meio que não, mas de certa forma também seria mais ou menos isso, tipo assim, ou o Brokeback ganhava, ou todo mundo é homofóbico, e no fim todo mundo é homofóbico. De forma geral, assim, claro. De forma plana, mas assim, podia ter uma piada parecida desse tipo, né? Exato. E ele sobreviveu esses 20 anos muito por conta disso, assim, por ter significado tudo o que significou e por, claro, ser uma obra-prima, ser um filme maravilhoso, né, assim, em vários aspectos. Assim, pensando, assim, sobre o filme, né, eu já tinha assistido ele e já, obviamente, já conhecia, né, toda a fama que o filme teve, né, e eu acho que tem uma questão muito forte, que é o imaginário coletivo das pessoas sobre esse filme. Sempre as pessoas colocaram esse termo, né, de ser um filme gay sobre cowboys, e isso realmente gerou ali um pânico moral nas pessoas, tanto aqui, né, e resto do mundo todo, como vocês bem falaram, né, era um tema que não tinha discussão, né, um tema discutido. Histórias LGBTQIA+, não existiam praticamente em Hollywood, né, ou se existiam, era muito marginal, estereotipada, ou também era piada, né, realmente. Então, quando esse filme chega, eu vejo ele realmente, né, como um ato de coragem, assim, né? De trazer esse assunto pra luz, assim, não, vamos falar sobre isso, vamos tratar sobre isso, e de uma forma realmente muito dramática, porque hoje em dia, né, como o Dani falou, assim, não se tentam, né, ter histórias que não sejam tão dramáticas, que levam, né, a um personagem morrer, ou acontecer uma coisa de ruim com um personagem LGBT, mas eu acho que pra começo de discussão, o filme, ele serve muito, assim, sabe, pra gente olhar pra essas pessoas que não eram, né, vistas, estavam ali à margem, eram pessoas invisibilizadas, e aí quando se lançam, olhar pra elas, quando a gente consegue ver
ver e de realmente ver como é de fato, sabe? São pessoas que realmente estavam ali na margem, eram estereotipadas, e a gente pode falar dos personagens também, né? Que a gente vai falar, por exemplo, do Ennis, né? Que é um personagem super silencioso, super retraído, assim, sabe? E era realmente como as pessoas LGBTs eram, né? E hoje em dia também existem pessoas que são assim, né? Porque todo um contexto social e histórico, enfim. Então, eu acho que o filme, como começo de discussão, ele é muito bem-vindo, sabe? Foi criado num rancho? Fui. Seus pais te expulsaram? Não, meus pais já morreram. Tem uma coisa muito interessante que eu acho que o filme carrega com ele durante toda a sua história ali e tal, que é justamente o não dito. E eu acho que esse não dito, ele acaba somando não só ao que não é dito pelo próprio filme, mas o que não é dito quanto nós como sociedade também, né? Porque quando a gente não fala sobre preconceito, não fala sobre homofobia, não fala sobre machismo, não fala sobre nada disso, a coisa ela continua perpetuando e as dores continuam ali, a gente não consegue resolver elas, né? Então eu acho que isso é muito interessante da gente observar, inclusive porque o filme, né, ele ficou super famoso justamente por contar uma história de amor entre dois cowboys ali, o Jack e o Ennis. Tecnicamente, dois pastores, né? Dois pastores, eles eram exatamente. pastores e não cowboys, mas ninguém se preocupou com isso, ninguém se importa. Exatamente. E a gente tá falando de um filme que se passa também num ambiente super conservador, né? Porque o filme se passa ali em 1900, ele começa, né, na verdade, em 1963, Sim. mas vai até ali os anos 80 e tudo mais. Então a gente tá, né, o filme captura justamente esse ambiente de vaqueiros solitários, as montanhas isoladas, os ranchos e tudo mais ali e tal. Então ele tá nesse ambiente conservador. Mas a crítica sempre enfatizou que, no fundo, essa é uma trajetória universal, né? Uhum. E ela vai muito além desse rótulo simplista de é um filme de cowboy gay e tal, que, né, muitas pessoas criticaram, falaram na época e tal, com esse olhar, né, conservador. E aí quando a gente olha para a trajetória desses dois personagens, a história deles, a gente vê que a gente está vendo uma história sobre amor, né, um amor homoafetivo, mas também a gente está vendo sobre uma história de amor genuíno, né? Sim. E eu acho que esse é um dos grandes fatores, assim, uma das grandes forças do filme, porque é isso, é o não dito, assim. Eles passam pela questão, né, do preconceito e tal, mas é tudo muito ali, né, fica num segundo texto, assim, né, vamos dizer. Só uma coisa legal de explicar, de contar para as pessoas, para quem não sabe, é muito interessante a forma como a história surgiu, né, porque a escritora, né, a Anne Brooks, ela conta que ela estava num bar no Wyoming, que é o estado onde se passa a maior parte da história, né. Uhum. Se você for ver a geografia, meio que tudo no Wyoming, aí o Jack depois vai morar no Texas, que é pra baixo, assim, e eles ficam, mas é uma viagem longa, né, assim, pra eles se verem e tal. Sim. E ela tava no Wyoming, num bar, e ela falou que tinha uma galera, uns caras jogando sinuca, e tinha um homem mais velho, e ela, que tava olhando pra eles com um olhar meio cansado, sei lá, uma coisa assim, mas meio que quase de desejo, né, assim, aparentemente. E só foi, a partir disso, a imaginação dela, sabendo que estava num ambiente super homofóbico, conservador e tal. Ela morava, acho que no Wyoming, ou mora até hoje, não sei. E ela começou a imaginar. Falou assim, nossa, e se esse cara for um cara gay, que teve que se esconder a vida inteira, teve que, né? E aí ela começou a imaginar essa história. Então a história é basicamente isso, assim, uma simples cena do cotidiano. Começou essa imaginação, né, da escritora. Dela escreveu, o conto foi publicado na revista New Yorker, né, que é uma das maiores revistas dos Estados Unidos, assim, e é interessante também uma coisa de contar, meio que bastidores do filme, né, teve a produtora, né, os produtores quiseram filmar, gostaram muito do conto, gostaram muito do que leram, quiseram filmar e o filme ficou tipo uns 10 anos nessa coisa de tipo, quem vai dirigir, sabe, quem que vai fazer, sabe assim, como que a gente vai fazer. Ele chegou, aí eles ofereceram pro Gus Van Sant,
e depois pro Pedro Almodóvar, que eram os únicos diretores assumidamente gays na época, assim, os únicos diretores que tinha que você falar, esse cara é gay, todo mundo sabe. O Gus Van Sant aparentemente não deu muito certo, ele não conseguiu bons atores, porque ninguém queria, ele queria inicialmente com o Matt Damon não quis porque já tinha feito lá um personagem gay antes, né, que era o Ripley, né, o talentoso Ripley, e o Mark Wahlberg, não sei por que ofereceram pra ele, foi super homofóbico, falou que não queria beijar outro cara, ele falou que ia ter nojo, algo do tipo. Enfim, depois pro Pedro Almodóvar, o Pedro Almodóvar até falou que foi o único filme de Hollywood que ele ficou balançado em fazer, por algum motivo não deu certo, e recentemente ele fez um curta-metragem, um média-metragem, né, eu até assisti na MUBI, né, que é da MUBI e que tem essa pegada, né, de dois homens gays e vaqueiros e do oeste e tudo mais. É meio que, sei lá, tipo a resposta dele ao Brokeback Mountain, talvez, e que bom que deu certo, porque ficou muito legal. Mas, enfim, e aí só chegou no Ang Lee, toda uma coisa do Ang Lee tava querendo quase parar de filmar, né, parar de ser diretor, tal, decidiu, quis e tudo mais, daí caiu certo com os atores, né, o Jake Gyllenhaal e o Heath Ledger. Enfim, só tô contando isso porque acho que é importante das pessoas terem essa noção, assim, que ele foi todo um tempo de preparo, e o Ang Lee tava, tipo, pensa que ele fez, ele tinha acabado de fazer o Tigre e o Dragão e o Hulk, basicamente, né? Filmes completamente diferentes. Sim. Então, ele tava, tipo, nessa coisa de, tipo, se reencontrar como cineasta e tal, e aí tem toda a questão da história, né? Que é uma história muito bem feita e tal. E o legal também é que, por ser um conto, você não precisa buscar outras coisas, nem buscar outras coisas, e nem cortar muita coisa. Se você for ler outro conto, tem praticamente tudo, sabe assim? Tudo que tem na história que eles vão contando. Eu lembro que quando eu revi, quando eu li o conto, fazia muito tempo que eu não revia o filme, né? E aí eu achei interessante, falei, nossa, que interessante essa história da infância do Ennis e tudo mais, porque ela dá uma destrinchada. Mas tem no filme, depois eu fui rever o filme que eu não lembrava, ele conta, ele fala, não, eu cresci assim, os meus pais morreram numa curva de uma estrada, daí eu fui criado pelos meus irmãos, e ele queria estudar a escola, mas deu problema no carro, e porque o carro quebrou, ele teve que parar de estudar, né? E virou esse ele é tipo um faz tudo, né, o Ennis, né, tipo, ele é um cara que tem fazenda, cuidando de tudo que dá pra fazer, é o serviço que ele faz. E o conto é bem isso, assim, o conto é simples, até tem pessoas que argumentam que o conto em si não é uma obra-prima, o filme mas o conto não, até aí tanto faz, né, mas é um bom conto, é uma história muito bonita, assim, muito, muito sucinta, assim, e tal. Enfim, só para as pessoas entenderem, que eu acho que é interessante isso, né, de se conhecer. E eu acho que essa questão até de ser um conto, né, dá mais liberdade pro Ang Lee também conseguir trazer um filme muito mais poético, assim, um filme que a gente passa vários momentos, várias cenas que é só a paisagem, né, então tem uma relação muito forte com a montanha ali, né, e esse emocional que ela também traz para os personagens, de certa forma. Então, pelo menos assim, não é só um cenário como pano de fundo, né? Parece que tá ali condizente com os personagens, né? Tem uma metáfora por trás. Então, assim, eu acho que talvez por ser um conto, né? Por ser algo menor, tem essa liberdade de fazer um drama que é mais devagar, né? Também como também vai atravessando a vida dos personagens. Então, a gente tem ali um ritmo mais lento, mas ainda assim eu não sinto que o filme é pesado, sabe? Eu sinto que é um filme que vai, né, a passos lentos, contando a vida desses personagens, né, mais ali pelo Ennis, mas ainda assim a gente consegue ser um filme que cativa a gente, sabe? Que a gente quer saber mais do que vai acontecer, quer saber mais da história. E isso é muito um feito realmente do diretor. Sim. E é muito sobre solidão, né, assim. Sim. Começa com lá o Ennis sozinho, ele é uma figura muito sozinha, os dois de alguma forma, o Jack Twist um pouco menos, mas eles são muito sozinhos, e acho que é muito disso, né, quando você tá às margens da sociedade, uma sociedade que não te aceita, a tendência da solidão é muito grande, e acho que ele trabalha muito com isso, eles estão sozinhos naquele cenário todo, que também não tem ninguém, e é naquela solidão que eles também né, quando eles estão sozinhos lá na montanha, que eles podem ser quem eles são, porque eles não tem ninguém vendo, né, eles estão livres dessa sociedade opressora que tá sempre lá, mas ela tá sempre ao redor, né, por meio das ovelhas, é super bonito, eu acho muito legal a cena de uma ovelha morta, né, que aparece, ela é quase que um mau agouro, né, assim, uma coisa de tipo, caraca, parece até um filme de terror, assim, né, tem algumas pessoas que falam,
né, aquele comecinho de filme de terror, assim, porque é um mau agouro, e aí tem o homem com a binóculo olhando eles, então tem todo... Sim. Isso tá em volta, mas ao mesmo tempo é nesse momento que eles estão sem ninguém perto que eles conseguem, né, tá livres dessa sociedade. Essa coisa do silêncio, né, ela é muito própria também do próprio universo masculino, né, assim, da dificuldade de se falar, de dizer o que sente, né, de se expor de alguma forma e tal, e essa masculinidade que acaba se tornando tóxica justamente com essas repressões e tudo mais, né, que vão acontecendo ao longo da vida do homem ali, aqui é mostrado, né, de uma forma também que fica ali exposto, mas também não é dito, né? Porque eu acho incrível, assim, o começo do filme, que a gente tem ali, sei lá, 5 minutos ali de silêncio, assim, tipo, chega um primeiro personagem, chega o outro, aí eles têm todo justamente esse estereótipo, né, desse vaqueiro solitário e tal, e aí o cara chega e chuta o carro, porque o carro, sei lá, tá ruim, aí cospe no chão, aí o cara que é o empregador chega, entra dentro lá do trailer, os dois ficam esperados, aí o cara entra e fala, vocês vieram procurar emprego, vocês têm que entrar aqui e tal, mas não foi falado nada assim, sabe, momento algum, então fica sempre essa coisa meio que não dita, e aí mesmo quando eles estão na montanha, e ali, né, vai se criando aquele afeto entre eles ali, tem momentos que eles ficam reclamando do empregador também, mas é outra coisa que também não é dita, né? Porque eles ficam... o cara fica explorando a gente, o cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas na hora ali, junto com o cara, ninguém fala nada, assim. Então é sempre esse trabalho meio que nas escuras e tudo mais. E uma outra coisa que eu acho interessante da gente observar também é que o fato do filme, né, justamente se passar aí entre a década de 60, a década de 80 e tal, mostra justamente esse momento, porque assim, esse é um período em que a gente via um mundo em transição, né? Porque a gente tinha o boom do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que estava dando lugar justamente à mecanização da agricultura, né? Tava reduzindo justamente empregos desses vaqueiros tradicionais ali e tal. E aí esses caras começaram a ser forçados justamente a migrar para cidades ali, justamente em busca de trabalhar em fábrica, né? Ou com petróleo e tudo mais. E uma cidade, tipo como a cidade que eles vivem lá, que se chama Wyoming, né, que é uma cidade pequenininha, o desemprego rural, tipo, batia recorde nesse momento, assim, e a renda era super baixa. Então, você tinha um quadro bastante complicado dentro da população, porque além de tudo isso, né, aí esses homens, sem ter um direcionamento ali, você via muito alcoolismo, né, tinha muitos problemas dentro de casa, divórcios, né, que começaram a rolar também ali entre trabalhadores sazonais ali, a pessoa sair e tudo mais, e o filme ele mostra isso, né, principalmente na figura do Ennis ali, que ele fica buscando essa estabilidade, ele vai casar, né, ele vira um operário, aí o Jack não, o Jack já tipo, consegue ali, né, se casar com uma mulher que tem um pai que, enfim, que é dono de uma empresa e tal. Então ele consegue ir por um outro caminho. Então a gente consegue ir vendo essas realidades, assim, que vão se desenhando ali. E uma coisa que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, porque muito se fala do filme, o filme ficou muito marcado justamente por ser um dos primeiros grandes filmes, né, que vão falar sobre essa relação entre esses dois cowboys e tudo mais, e o filme ele foi muito bem visto pela crítica, não à toa, né? Ele ganhou esses 3 Oscars que a gente mencionou, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, mas além disso, o filme tinha sido indicado também para melhor filme, melhor ator com o Heath Ledger, melhor ator coadjuvante com o Jake Gyllenhaal e melhor atriz coadjuvante com a Michelle Williams, né? E ele não levou nenhuma dessas categorias. E aí o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte: quando a gente olha essa história do Ennis e do Jack ali, a gente vê realmente ele tá posicionado como uma grande tragédia romântica, à lá Romeu e Julieta, né? Essas grandes tragédias românticas que a gente tem. E fazer essa comparação
vocês acham que ajuda a reforçar a ideia de que o filme, ao ser muito específico assim na sua história de dois cowboys, de ser um romance e tal, e aí a gente comparar ele a histórias mais clássicas, ajuda o filme a ganhar uma certa universalidade e derrubar um pouco do preconceito, né, das pessoas com o filme e tudo mais? Ou vocês acham que ainda assim é difícil porque, né, a gente tem ali na tela dois cowboys, né, se pegando, e a galera presta muito mais atenção nisso do que nessa história de romance propriamente dito, né? Eu acho que ajuda sim, eu acho que muita gente, mesmo não sendo gay, não sendo da comunidade LGBT, etc e tal, pode se identificar nesse sentido, né, de olhar pro filme e falar, poxa, tem amor, né, amores que não são permitidos por diversos motivos, assim, né, e acho que todo mundo se compadece, né, assim, de ver esse amor que não pode ser pleno, justamente por diversas questões, principalmente da sociedade, né. Eu acho que de fato é por aí, assim, sabe? Não é uma coisa específica, né, não é uma coisa... Tipo, eles continuam... Enfim, e o filme explora muito bem a forma como eles são multifacetados, né? Com diversas características, com diversas questões sobre eles, que a gente até pode discutir, né? E que as cores do filme mostram, né? O figurino do filme é muito bom para mostrar isso. Mas é isso, assim, eu acho que de fato, ele ajuda nesse sentido das pessoas na época que ele saiu, e até hoje, muita gente compara ele com As Pontes de Madison, né? Do Clint Eastwood, que é nessa pegada, mesmo cenário, mais ou menos, o mesmo tipo de Estados Unidos rural, etc. E continua sendo um amor que não pode ser vivido plenamente pelas convenções sociais, que no caso é uma mulher casada e tal, né? E que escolhe permanecer naquele casamento para não abandonar a família, porque isso, né, naquele contexto, destruiria a família. Então eu acho que é por aí, sim. E ele ganha essas camadas, que eu acho que é interessante de pensar também, porque, no fim das contas, apesar de tudo, o personagem o Jack Twist, ele queria, né, fazer o ranchinho dele na terra da família, viver com ele, falar, a gente vai viver junto, a gente pode fazer isso. É a história pregressa do Ennis, a história da infância dele, o trauma que ele teve, que o pai dele mostrou, o homem que foi assassinado de maneira absurdamente brutal, junto com todos os preconceitos que ele tem com ele, que faz que ele fale, não, o que não tem... Ele não fala desse jeito, mas ele é o famoso, o que não tem remédio, remediado está, né? Assim, ou, se não tem jeito, é desse jeito que a gente vai viver, a gente se encontra de vez em quando. E isso chega num ponto de discussão sobre, especificamente a comunidade LGBT, que é o quanto que, para que você... E aí fala do silêncio também, né? O quanto que para você vencer essas barreiras, alguém precisa se posicionar em algum momento. Alguém precisa falar, não, eu vou, sabe assim, eu vou viver isso aqui, eu vou peitar as pessoas, eu vou mostrar para todo mundo que, sim, nós somos isso aqui mesmo, tal. E ele em nenhum momento aceita e se esconde muito, e se esconde atrás da violência também, que é outro tema importante, né, do Ennis, né, ele é muito violento, porque é onde ele consegue expressar alguma coisa, é onde ele consegue, e é como ele se defende das coisas, né. E aí você tem esse ponto que chega, mas ainda assim não deixa de ser essa tragédia que não é permitida pela sociedade. Vide tantas outras tragédias, né? Exato. Querida, eu trouxe mais 2 caixas pra você. 2? 120? LD, você trouxe? Essa não. Ficou lá no banco de trás do carro. O vaqueiro pode pegar. Eu acho que é, sim, uma história universal, assim, né? Uma Romeu e Julieta, uma coisa que... impossível, né, talvez. Mas eu acho que as vivências são muito pessoais e muito ditas da comunidade, talvez. Da comunidade LGBTQIA+, sabe? Eu sinto que o filme, ele realmente traz esse sentimento... que é o sentimento que era vivido na época pela comunidade, mas também ainda hoje por algumas pessoas que não podem se assumir, né, e que vivem com essa sombra praticamente, né. E aí, até trazendo assim sobre um pouco da questão dos personagens, né, o Ennis é praticamente o retrato da repressão masculina, né. Então, assim, como o Daniel falou, ele vive cercado dessa violência, né, ele cresceu vendo essa violência, né,
contra homens gays, então ele aprende que aquilo ali é perigoso, né? E aí que o resultado é ele realmente virar esse adulto mais duro, né? Mais fechado, de todas as formas, né? E aí ele praticamente sente que o amor é uma ameaça, né? E não uma liberdade. Enquanto talvez pro Jack seja uma forma talvez de romper, né, alguma lógica ali que vinha sendo exposta na vida dele. Ele é muito mais aberto, mais sonhador também, né? Ainda assim vivendo nesse ambiente hostil, ainda assim se adaptando ao ambiente, casando ali e tudo mais, né? Mas ele busca essas alternativas para viver a vida dele, né? Mas a gente vê que ele é muito mais aberto a ser corajoso e enfrentar aquilo de alguma forma, né? Através do rancho, por exemplo. Então, tem esse sentimento, assim, bem distinto entre os dois, mas são pessoas que, de alguma forma, estão lidando da melhor forma possível com a sua sexualidade, sabe? Eu gosto muito, inclusive, quando o Ang Lee faz essa provocação visual pra gente, sabe? Quando ele adota essa linguagem visual expansiva, assim, sabe? A gente vê aquelas montanhas e tal, e aí a gente vê justamente essas paisagens vastas e tudo mais, porque ela tem um simbolismo de liberdade, assim. Então, quando a gente para pra pensar no que os personagens são ou como eles se relacionam com aquilo que eles estão vivendo, e aí você posiciona eles, enfim, no meio da natureza, nesse espaço visual expansivo, né? Nesse ritmo estendido, essa coisa pausada e tudo mais, tudo ali ganha uma harmonia, né? Justamente essa vastidão traz essa harmonia, o silêncio da natureza traz essa harmonia, assim. Então é quase como se o Ang Lee falasse pra gente, olha como tudo que a gente fala que não é natural é muito natural, né? Tipo, super funciona na natureza de qualquer forma, assim. A natureza, ela absorve e ela contempla absolutamente tudo. Então, eu gosto dessa metáfora, né, assim, que ele faz com essa questão visual, porque eu acho que meio que contrasta um pouco justamente com essa visão deles, assim. Enquanto um quer, enfim, se assumir mais e tal, o outro é mais reticente, porque tem medo, porque tem questões ali que ele precisa resolver com ele mesmo e tal. E eu acho tudo isso muito bonito, assim, da gente ver, né? Porque, de novo, a gente vai falar sobre preconceito sem falar sobre preconceito. Porque quando a gente traz esses personagens para a cidade ou pro dia a dia deles, e aí eles voltam para essa vida social, assim, com casamento, emprego, rotina e tudo mais, a gente tem sempre uma aceleração da narrativa, né? Parece que o tempo passa rápido ali, é quase que uma perda de tempo mesmo, assim. Inclusive o filme, né, tem momentos ali que ele faz quase um recorte mesmo de, sabe, cenas rápidas, o Jack ensinando o filho a dirigir um trator, o Ennis, enfim, né, pegando as meninas e levando no supermercado para deixar com a esposa, é tudo rápido, assim, né? Então esses eventos importantes, como o casamento, a paternidade e tudo mais, eles são retratados de uma forma rápida, fragmentada ali e tal, vai mostrando, vai sugerindo pra gente uma certa alienação emocional mesmo, né? Que aquilo ali vai passando meio que no piloto automático, e a sensação de que esse tempo ele tá sempre sendo desperdiçado com essas obrigações e tudo mais. Então eu gosto disso, eu acho isso uma coisa bem forte, assim, no filme, e eu acho uma linguagem muito rica, sabe? Porque ela traz esse contexto para dentro do filme sem que a gente necessariamente precise ser dito ali, né, pra gente. Eu acho isso bem legal mesmo. E você falando, Rafa, eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado. A região de Brokeback Mountain, que seria onde eles estão sempre se encontrando e tal, você tem basicamente, assim, a terra e o rio, né? Sim. E querendo ou não, assim, dá pra fazer um paralelo com as cores que representam eles. Porque acho que é muito difícil falar de Brokeback Mountain sem falar do Ennis como sendo essa pessoa que tá sempre de bege, sempre de tons de marrom, né? É verdade. Tudo nele é muito dessa cor. E o Jack é sempre azul. Tudo nele é muito azul. E aí é muito legal, assim, duas coisas. E querendo ou não, assim, o azul seria o da água, né? Ele é mais
moldável, talvez, o Jack, né? E a brutalidade da Terra como sendo a tom de bege do Ennis, né? De alguém que tá sempre mais rígido, mais firme e tudo mais. E aí tem várias cenas muito legais nesse sentido, né? Assim, em termos de tipo... Sabe assim, por exemplo, é muito interessante como que a casa que o Ennis tá, principalmente quando ele tá casado com a Alma, é sempre super triste, né? Tipo, sempre tudo muito bege, muito sem cor, muito... Você vê que eles estão numa vida meio, né? Assim, que nunca engrena, porque eles estão sempre tudo meio tristonho, meio pra baixo. E por mais que o Jack esteja num ambiente rico, que seria muito difícil você transmitir como muito triste, porque é uma casa bonita, ampla, ele se anula completamente, porque tem vários momentos que aparece ele de roxo ou vermelho, que é a cor que a Lorraine, né, que é a Anne Hathaway, tá sempre de vermelho, ela é vermelha, né, ela tá representada pela cor vermelha, ele se anula. E aí tem uma cena muito legal que é dele procurando o casaco azul, porque ele vai encontrar o amigo dele, né? No caso, o Ennis, né? Claro. Ele fala, cadê meu casaco azul? E ela fala, sei lá onde está seu casaco azul. Então, que ele tá procurando quem é ele? Ele vai se encontrar só com aquele casaco, né? Não, o Jack, ele quase se funde ao cenário, né? O Jack, né? O Jack na casa dele, você tá falando? Isso, porque tipo, tudo roxo, tudo... E aí ele desaparece. Tem umas cenas super legais. Quando o bebê nasce, os avós vão perto do bebê e ele fica na porta. E ele tá de azul e o resto tudo é rosa, tudo é vermelho, tudo daquele tom, né? Então assim, tipo, ele só foi um procriador lá, né? Ele só serviu pra isso e é como o pai da criança vê. E aí tem um momento em que ele consegue se impor em cima do sogro, né? E a Lorraine gosta, ela dá um sorrisinho assim, e que talvez seja o arco dele, né? No sentido de em algum momento se impor e depois ele se impõe pro Ennis, quando ele fala, né? Acho que a frase famosa, né? Que ele fala assim, a gente só vai ficar com tudo que a gente tem é Brokeback Mountain, eu queria saber como te abandonar, né? I wish I know how to quit you, é tipo a frase do filme, assim, que todo mundo repete e tudo mais. Talvez seja esse o arco, né, do Jack. E do Ennis, o arco já é de, em algum momento, aceitar minimamente se deixar levar pela emoção, né? Aceitar minimamente, o arco dele é mais nesse sentido, né? No final, ele se permite viver o afeto com a filha dele e falar, tá bom, você vai casar. Tanto que ele é muito bonito também, assim, essa cena, que a filha dele, que era a Kate Mara novinha, né? Sim. Ela fala que vai casar, e a primeira coisa que ele pergunta é, mas ele te ama, né? Vocês se amam? Que é uma coisa que um pai brutão jamais perguntaria, né? Pra filha que vai casar. Então, aí ela dá aquele sorriso, tipo assim, sim, a gente se ama e tal, né? E aí ele se permite ir pro casamento né? E viver esse afeto, assim. Então acho que são esses arcos que a gente pode ver, mas eu acho muito legal essas cores, assim. E aí entra a questão das camisas, né, que também tem no filme muito. E é muito legal que tem uma sutileza quando eles vão se despedir a primeira vez, depois daquele momento com as ovelhas lá, ele fala, putz, eu não achei minha camisa, cadê minha camisa? E o Jack meio que fala, que pena, mas você sabe, assim, se você vê o filme pela segunda vez, você sabe que ele já pegou a camisa, né? Pegou, Ele roubou pra ficar com alguma coisa, porque eles acham que eles nunca mais vão se ver. Aí tem todo o movimento, inclusive dizem que o Heath Ledger machucou a mão de verdade, socando a parede, né? Lá, tipo, porque ele socou a parede, fizeram pra não machucar, e mesmo assim ele machucou de tão forte que foi. Na hora que ele sofre, que ele chora e tal. Mas assim, aí esse arco vai vir lá no final, quando ele descobre que a camisa dele tava junto com a azul. E aí e a cena final, a última cena do filme, as camisas estão trocadas. A do Jack tá por cima a do Ennis tá por cima da camisa do Jack, né? Então assim, esses detalhes do filme que fazem com que ele seja essa obra-prima, porque ele tá usando de elementos audiovisuais para reforçar muito mais, de maneira muito bonita e muito tocante, aquilo que a gente tá vendo na história, né? E que não precisa ser dito, porque aí tá todo aquele debate, né, do cinema mostrar e não contar e tal, porque é isso, né, tipo, querendo ou não, ele é tão não dito que seria muito tosco se você tivesse essas coisas ditas de alguma maneira, então elas precisam estar também no não dito e na imagem, no imagético e não no discurso, né. A questão das camisas, né, é como também praticamente um amor
que ficou preso, né? Que eles não conseguiram viver em sua plenitude. E também um pouco de cuidado do Ennis em relação ao Jack, né? Do tipo, agora eu tô aqui, vou cuidar, né? De alguma forma, até ele falar sobre a questão do eu juro, né? É uma forma, talvez, de honrar a memória dele, né? De, como o Daniel falou, se deixar levar mais pela emoção. E aí, só voltando um pouquinho, né, sobre a questão do Jack, eu acho, e aí foi muito, muito legal o que o Daniel falou, porque eu acho que ele se permite, quando a gente sabe que o pai dele fala, né, depois quase no final do filme, que ele ia criar um rancho, né, fazer um rancho com outro homem ali, né. Sim. Então, assim, eu acho que é ele praticamente, assim, se permitindo de alguma forma, a forma que era possível pra ele, viver uma relação da forma como ele queria, que não era a forma como eles via, né, não conseguia, ele não tinha essa capacidade pra ver uma relação dessa forma, porque pra ele aquilo ali era inimaginável, por toda a violência que ele sofreu, por tudo que ele passou na vida dele, mas pro Jack já era uma forma, talvez, dele ter minimamente uma relação ali, né, então eu acho que essa questão que o pai dele fala, né, sobre, ele falou que iria vir pra cá com um amigo, né, um outro amigo, eu acho que talvez seja uma forma dele ter se desvinculado um pouco disso e ele poderia ter vivido essa relação, sabe? O que ele queria de fato, sabe? Mas aí eu ia perguntar isso pra vocês, porque eu acho esse final, eu acho ele tão interessante, assim, porque ele faz justamente essas brincadeiras de deixar algumas portas em aberto ali, né, pra gente, e aí meio que não revela, porque assim, quando o Ennis descobre que o Jack foi morto, e aí a gente tem a esposa do Jack, né, ali, vivida pela Anne Hathaway, contando o que aconteceu, não sei o que né, o pneu do carro estourou, bateu na cara dele, ele se afogou com sangue e tal. Enquanto ela tá falando isso, o Ennis tá pensando no Jack apanhando de uns caras e ele foi vítima ali, né, de uma agressão, foi assassinado. Isso fica no ar, assim. Em paralelo a isso, a gente tem algumas portas abertas ali, justamente, de, por exemplo, a gente tem o personagem lá do David Harbour, que é o Randall, né? Que ele dá a entender que ele poderia levar o Jack para uma montanha e eles poderiam tomar um uísque, pescar lá e não sei o que e tal. E a reação do Jack é meio não ter reação, né? Ele fica ali meio olhando, meio passivo aquilo que tá acontecendo e tal, e beleza. E aí a gente não sabe se isso foi uma isca, porque a gente tá falando de um cara, enfim, que pode ser homofóbico e queria acabar com aquilo. A gente tem que lembrar que a gente tá no Texas, né, num estado super conservador americano. Pode ter sido realmente uma questão afetiva ali e tal. E aí a gente tem essa outra pista que é o pai falando que ele pensou em pegar um rancho e tal, que pode ser uma coisa que é verdade, pode ser que não. E o próprio Jack, em um determinado momento, ele fala: eu tô tendo um caso com a esposa de um cara que dá a entender que é aquela menina lá que fala pra caramba, mas a gente não sabe se é a menina ou se é o próprio cara, né? Provavelmente é o cara, porque também tem uma coisa, até eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas eu, de novo, reli a crítica do Pablo Vilaça, que é muito boa, inclusive, sobre o filme, que foi escrita em 2006 mesmo, né? E que ele comenta isso, assim, tipo, eles contam sobre as relações com mulheres com naturalidade, né, assim. Só que o Ennis não gosta da ideia de que o Jack tenha relações com outros homens. Sim. Ele questiona a questão do México, né? Porque ele iria pro México pra fazer algumas outras coisas. Você vê que o Jack tem vários momentos que ele tá nos bares, ele tá, né, buscando outros prazeres e tal. Coisa que o Ennis não sente necessidade. Num debate meio que inútil pra história, seria de repente ver que o Ennis seria provavelmente bissexual, o Jack gay mesmo. Enfim, isso não tem muita serventia pra história, mas seria mais nesse sentido de você analisar que. E ele fala mesmo, ele fala assim, cara, eu não consigo viver só com três encontros por ano, assim, sabe? Preciso de mais. Então acho que tem isso, né? E aí ele tava e aquele último encontro deles é um rompimento de alguma maneira, né? Eles meio que estão, de certa forma, terminando de alguma maneira, e o Ennis provavelmente acha que em algum momento consegue recuperar, até se deparar com o fato de que o Jack faleceu e tal. E aí é outro debate também que depois a gente pode chegar, mas assim, acho que é isso, né? As peças vão se encaixando no sentido da gente ver que o Jack provavelmente falou assim,
não vai rolar mesmo, não quero mais saber do Ennis, vou com esse aqui, vou fazer um outro encontrar, né, esse outro caminho, até porque tava tudo combinado, mais ou menos, combinado no sentido de que, tipo, fazia sentido pra ele abandonar a vida que ele tinha no Texas, porque ele já tinha alguma estabilidade, a mulher dele já nem existia, o casamento não existia mais, e o sogro dele adoraria que ele fosse embora, né, aí o filho criado já, né, grandinho e tal, então acho que, assim, se você for colocar no pensamento, provavelmente foi isso que passou, né? Tipo, ele teve essa oportunidade e ia tentar viver esse sonho de outra maneira, né? Agora escuta você, e eu só vou falar uma vez. Pode falar. Escuta aqui, poderíamos ter tido uma boa vida juntos, uma vida de verdade, ter um lugar só nosso. Mas você não quis, Ennis! E tudo que temos agora é a montanha Brokeback! Tudo foi construído aqui, é só isso que nós temos, cara, é só isso! E eu espero que você saiba disso, já que não quer saber do resto! Dá pra contar nos dedos quantas vezes ficamos juntos nesses quase 20 anos e você ainda quer ficar com a rédea curta em mim, querendo saber sobre o México, e ainda diz que vai me matar por querer uma coisa que eu quase nunca tenho! Você não tem ideia de como isso é ruim pra mim, Ennis! Eu não sou como você, eu não aguento transar na montanha 1 ou 2 vezes por ano. Eu não aguento mais isso, Ennis. É demais pra mim. Eu queria conseguir deixar você. Mas quando eles dão essas pistas e deixa meio que a entender, né, que ele pode ter sofrido algum tipo de violência e tudo mais, eu acho que é óbvio que assim, a gente tem um determinado momento, principalmente quando o Jack morre, que a gente passa a olhar as coisas por esse ponto de vista do Ennis ali, e eu acho e é excelente isso, porque a gente vai ter essa recuperação, né, de imagem, tipo, enquanto ela tá falando que ele engasgou com o próprio sangue, o Ennis tá falando, cara, ele levou um murro na cara e morreu com aquilo e tal. Mas isso é um debate todo, né, se é a imaginação dele, se é o que aconteceu de fato, a gente não sabe. Porque eu acho que o Jack tinha uma coisa dele, ele se expunha mais, né? Tipo, quando ele vai lá conversar com aquele cara que é o palhaço lá da montaria ali e tal, que ele fala que vai pagar uma bebida pro cara, assim, claramente tá rolando um flerte ali, e o cara, né, sai, e a câmera vai buscar esse cara indo na mesa de bilhar, conversando com os outros e tal, que dá a entender um pouco daquilo que o Ennis fala um pouco mais pra frente, que ele fala assim, você já teve a sensação de que às vezes alguém tá falando, você acha que tá falando de você e tal, papapá, e aí o Jack, né, meio que, não sei o que, ele meio que não admite, mas a gente vê o Jack vivendo isso. Então quando vai dando essas coisas meio a entender, a gente vê que o Jack ele se expunha um pouco mais, assim, porque ele tinha essa ânsia de querer viver essa vida de uma forma mais livre mesmo, né, de viver esse amor de uma maneira mais livre, assim. E o medo do Ennis é justamente que ao fazer isso, ele ia morrer. Tipo, era uma consequência. Ele ia sofrer essa violência toda, né? Sobre a questão da morte do Jack, o que eu assimilei, assim, de fato, era que era a imaginação, talvez, né, do Ennis, assim. Pelo que ele viveu, do que ele viu com o pai dele foi lá, mostrou pra ele o cara morto. Então, pra mim, pareceu muito que era a imaginação dele do que poderia ter acontecido, mas de fato não foi aquilo que aconteceu. Ele pode realmente ter tido uma morte horrível dessa forma como a Lauren, né, contou. Mas também eu acho que tem outros significados, assim, sabe? A gente pode pensar também de outra forma, como se só ela tivesse só ouvido essa história de alguém e ela também não sabe o que aconteceu de fato, e ela só repetiu, e pode ser que ele realmente tenha sido assassinado, sabe? Só que eu acho que essa cena, pra mim, eu acho que é uma das melhores cenas do filme, assim, de verdade, porque eu gosto muito, realmente, de como ela fala, porque ela é a única personagem ali depois, né, que não sabe o que tá acontecendo. A gente, falando um pouco sobre a questão das esposas, né? A Alma, ela muito cedo entende o que tá
acontecendo, né? Descobre, né, a relação dos dois, mas a Lauren não, né? Então a gente vê ela muito ali naquela relação faz de conta marido e mulher, né, tudo perfeito com o Jack, os momentos que a gente vê os dois. E aí, essa ligação, ela tá muito estranha. E aí, quando ela fala sobre o Brookback, né, então parece que ela descobre ali, o meio que começa a pegar umas pistas ali do que, de fato, era a relação dos dois, sabe? E aí, essa cena, né, da morte, eu acredito realmente que seja pela imaginação dele, porque é uma cena muito rápida, e é muito legal, porque é uma cena também sem som, né? A gente não vê o som deles batendo nele, som de coisas quebrando ali, de gente gritando. É realmente só um som muito baixo, assim, de alguma coisa mais ambiente. E como a cena corta pro Ennis, antes de fato aparecer a cena, parece muito que é uma interpretação dele do que pode ter acontecido, mas não de fato o que aconteceu, sabe? Isso pra mim é genial, de verdade. É genial, genial. É maravilhoso. E eu acho que, muito provavelmente, a Lauren tinha noção, mas nunca pensou muito, e a hora que ele fala, né, que era o lugar favorito, era pra onde a gente ia, cai a ficha dela, né? Ela dá aquela atuação da Anne Hathaway, também não seria ruim se ela tivesse sido indicada também, né? Aliás, assim, também, enfim, depois, questão das atrizes, né? É interessante que tanto a Anne Hathaway quanto a Michelle Williams estavam tentando se livrar de personagens que estavam muito fortes com elas, né? A Michelle Williams do The O.C. lá e a Anne Hathaway da Princesa, né? Do Diário da Princesa. Aí elas vão pra papéis muito bons e elas mandam muito, né? Assim, a Michelle Williams é maravilhosa, meu Deus do céu. A Michelle Williams é uma coisa de sofrimento que ela passa e ao mesmo tempo segurar as coisas e o indizível, né? Tipo, naquela época, né? Ela vê o marido beijando lá o outro, é quase que inimaginável, né? Assim, mas as duas estão, e essa cena da Anne Hathaway eu acho muito boa, assim, a atuação dela, tal, assim, a maneira como ela você percebe que cai a ficha dela, né? Assim. E eu acho que é isso, é pra ser dúbio mesmo, porque no fim das contas, assim, tendo ou não ele sido assassinado, violentado assim daquele jeito, o filme todo tá falando da grande violência que é, né, que a sociedade cria, né, quando não permite que essas coisas, que esses amores aconteçam, não permite que as pessoas se expressem, né. Sim. O filme todo é uma grande violência, no sentido de, tipo, eles estão sofrendo uma grande violência, né, e que eu acho que é importante da gente pensar, toda vez que a gente fala de preconceito em geral mesmo, né, então eu demorei, acho que talvez, pra sacar algumas coisas quando o assunto, por exemplo, as pessoas estão discutindo o racismo e falam das violências, das microviolências e tal, que são isso, são pequenos momentos que às vezes as pessoas até se acostumam e tal, mas são violências, né? E no caso deles, tipo, você não poder expressar nada do que você sente e ter que esconder uma amizade e tal, isso é também uma violência. Tudo isso é violência que vai, né, minando as pessoas e tal. Que não precisa ter uma agressão física o tempo todo, né? E também essa discussão. A agressão, ela tá nos mínimos detalhes, às vezes. Sim. E na própria ameaça, né? No próprio fato de que você saber que você não pode fazer uma coisa, ou não pode se movimentar de um jeito, não pode agir de tal maneira, né? Isso tudo é resposta, né, de uma sociedade violenta. E isso que você falou, eu acho isso muito legal quando a gente para pensar justamente sobre essas camadas da violência, né? Porque a questão do preconceito, né, que envolve, misturado com o próprio machismo, vai também impactar a vida dessas mulheres do filme, né? Porque o que une as duas ali é justamente esse machismo invisível que vai esmagando elas ali. Porque elas casam com homens que são emocionalmente ausentes, que acabam usando elas como fachada para essa coisa de serem normais ali, né, de ter uma família e tudo mais, enquanto o amor verdadeiro deles está em outro lugar. Então o filme, ele critica isso sem demonizar justamente tanto a Alma como a Lauren lá, que elas são duas mulheres que sobrevivem, elas se adaptam, mas elas perdem os pedaços delas mesmas, assim, a gente vai vendo isso. E duas mulheres de, assim, totalmente diferentes, né, de estereótipos totalmente diferentes, mas elas precisam se adaptar. Então fica muito didático
quando a gente vai vendo esse preconceito, né, tanto o machismo quanto o preconceito, né, contra esses relacionamentos homoafetivos e tudo mais, a gente vê que ele é didático em mostrar isso, assim, que esse custo coletivo da homofobia, ele não mata só os gays, mas ele vai destruir famílias inteiras, porque ele obriga mulheres a vidas pela metade, ele perpetua esse ciclo onde ninguém é feliz de verdade, sabe? Então eu acho isso muito, muito interessante. Quando você falou sobre esse negócio da violência, é lógico que a gente tem a violência contra eles, mas aí a gente tem essas camadas, porque é uma violência deles com eles mesmos, porque eles não podem, né, se assumir, eles têm que viver sempre escondidos e tudo mais, mas tem essa violência com essas mulheres. Por isso que eu acho também que quando a gente vê lá essa cena final, independente realmente do que aconteceu com o Jack, a questão é, o Jack está morto. O que dói no Ennis é que ele entende ali, né, que é tarde demais, assim, que ele perdeu. E essa talvez seja uma das críticas mais fortes do filme, assim, que essa sociedade que faz alguém ter vergonha do próprio amor é uma sociedade que fracassou. Porque no fim, ficar com essa imagem das camisas, da montanha, né? Porque a montanha tá emoldurada, né? A cena final é ele fechando o armário e saindo de cena. Você tem uma janelinha aberta do lado ali, né? Então você vê que a montanha ficou emoldurada, tá pendurada lá nessa janela, essa visão dele ali, e o que resta para ele é justamente lembrar desse amor deles, que esse amor existiu, que foi verdadeiro, mas também foi esmagado por esse mundo que não sabe acolher essas pessoas, né? Então eu acho isso belíssimo. Sim, né? sim. Eu só queria comentar uma ceninha também sobre a questão ainda, falando das mulheres do filme, dessas esposas. Eu acho que tem a cena também que a alma, né, ela acaba explodindo com o Ennis na cena do jantar. Sim. E aí a voz dela sai toda meio quebrada, assim, sabe? Ela tá meio que... Como ela passou toda uma vida em reclusão, né? Uma vida em que ela não confrontava diretamente o marido e ela aprendeu realmente a sobreviver calada ali, só com os olhares e só com alguma expectativa de que alguma coisa fosse acontecer, ou que ele percebesse que aquilo ali, entre aspas, era errado, e que ele voltasse pra ela, né, porque ela foi só engolindo, né, a verdade que estava ali exposta. Ela acaba explodindo na sessão do jantar. E aí eu fiquei me perguntando também, assim, por que agora, né? Por que ela tá falando disso agora, depois de tanto tempo, depois de eles terem se separado? E aí eu sinto, né, fazendo uma reflexão assim, que é algo que tava guardado dentro dela por anos dessa reclusão, anos dessa desconfiança, e que ela vê ali o momento, né, em que tudo vai pra fora e que ela realmente explode com ele de tudo que ela passou, sabe? E aí, obviamente, é uma cena maravilhosa também, eu adoro essa cena, e eu sinto que é muito, assim, ela expondo algo que que ele mesmo, assim, não tem coragem de falar, sabe? Isso vai bastante também. Nossa, muito, muito. E ele fica num estado, né, Ju, de raiva, assim, porque ela diz tudo pra ele. Eu deixei um bilhete na sua maleta, e não sei o que, quando você voltou, fui lá, o bilhete tava lá, você não abriu o negócio, tipo, não tinha como aquilo ali. E ele fala, isso não quer dizer nada. E ele fica tão puto que ele fecha o punho. E ela fala, vou te colocar pra fora e tal. Ele fecha o punho e ele simula que vai bater nela e não sei o que e tal. Então essa agressividade dele, desse homem contido, né, desse mundo que tá dentro dele ali, que não pode se expressar, que não consegue sair, ele fica extremamente violento, assim. Ele vai descontar em uma pessoa que foi destruída por isso também, assim. É muito impactante isso, Sim. né? Eu gosto muito da cena que ele mostra a primeira explosão de raiva num festival lá no 4 de julho, né, e tal. Ele vai pra cima dos caras e sai uns fogos de artifício, assim, atrás, assim. Que é aquilo, tipo assim, tá, assim, ó, como esse cara é violento, o quanto que ele tem de, sei lá, talvez até a palavra fogo, no sentido, em todos os sentidos, né, dentro dele, que ele não deixa vazar, né, que ele não deixa sair. E aí, quando sai, é aquela explosão, né, de ódio e tal, né, de
de violência e tudo mais, né? Cara, realmente, assim, eu acho esse filme, ele tem uma construção, eu acho que essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Quando o Dani falou, né, de assistir esse filme de novo, porque o filme tava completando 20 anos e tudo mais, eu lembro de eu ter assistido o filme, mas eu não lembrava desses detalhes. E aí, revisitando ele, e a gente tá num momento agora, né, de uma discussão fortíssima sobre machismo, sobre homofobia, sobre esse tipo de coisa, e a gente tá no momento de questionamento justamente desse papel do homem na sociedade, assim. E aí reassistir esse filme, ele traz de novo, né, e ele acaba mostrando pra gente várias e várias vezes que além de ser essa obra-prima, né, que a gente consegue perceber ali com tudo isso, porque a gente pega as atuações, os aspectos técnicos, né, a fotografia, a música e tudo mais, tudo isso trabalhando em conjunto ali para construir essa narrativa, que é uma narrativa silenciosa, contida e tudo mais, mas a força dela tá justamente nessa emoção, né, que ele vai construindo ali e que vai justamente naquilo que o Ennis e o Jack são forçados a esconder do mundo. Então a gente vai vendo essas coisas sendo construídas aos poucos e aquilo vai tomando conta de tudo ali que o filme vai mostrando pra gente. E aí o filme usa a luz, usa os cenários, as cores, usa o ritmo, né, para ilustrar essa tensão entre a liberdade que eles encontraram juntos e a prisão que a sociedade impõe eles. E isso é de um brilhantismo, assim, que realmente é surpreendente, é um filme surpreendente. O Jack costumava falar de Ennis Del Mar, falar de você. Dizia que ia te trazer para cá um dia e que você ia deixar este rancho em forma. São essas coisas que fazem, né, ele ser essa obra-prima, né, eu acho que ele é um jovem clássico mesmo, assim, é uma obra-prima mesmo e olha que o Ang Lee tem obras-primas, né, tem vários. Sim. Mas depois também com o do Pi, né, a Aventura de Pi e tal, e diferentes, né, eu acho maravilhoso isso do Ang Lee, ele faz filmes tipo, cara, Hulk, sabe, e o Hulk bom, né, muito bom. Eu gosto muito, assim, eu aprendi a gostar com o tempo do Hulk que o Ang Lee dirigiu. Mas enfim, eu vi um vídeo de um cara chamado um americano que fala disso, da perspectiva queer e tal, dos filmes, e ele tava falando de uma coisa que eu achei interessante, que daí volta um pouco na história do Ennis, porque ele meio que aceita, né, ele fala, não, isso não vai rolar, não vai dar, porque é como tá dado, né. E ele falou assim, ele conta que na segunda vez que ele viu o filme, ele sentiu raiva do Ennis. Ele fala que o cara podia ter peitado as coisas, podia ter mudado, né, ainda mais depois que ele separou, né, ele podia ter separou da alma, né? Ele podia ter ido lá e tentado viver, peitado alguma coisa, provocado alguma coisa, né? Porque no fim das contas, e aí é isso, né? Quando não se fala do preconceito, quando não se fala da homofobia, quando não se mostra a realidade, isso continua existindo. E quando você fala, quando você cutuca, quando você provoca, quando você reclama, quando você ousa, né, fazer alguma coisa, você consegue, né, assim, as mudanças, né? E aí que nesses momentos que a sociedade se transforma, digamos assim, né? Sim. Tanto que tava vendo, o filme começa em 63, foi em 69 que teve o episódio da revolta de Stonewall, né? Uhum. Não muito longe de lá, né? Não muito longe de Wyoming. Claro que a gente sabe que essas coisas demoram, óbvio, né? Ninguém tá falando, teve a revolta de Stonewall, o mundo ficou... Claro que não. Só pra gente se situar no espaço. Mas as pessoas peitaram, né? Assim. E acho que esse é um debate que é importante de se ter também, a partir do Brokeback Mountain, né? Assim, quando as pessoas ousam que elas vencem essas barreiras, né? Quando alguém, né, no caso de Stonewall, quando as pessoas foram lá contra a polícia para peitar a polícia, que eles chamaram a atenção das pessoas, né? E aí esse vídeo desse cara que eu tava vendo, ele falou, eu fico com raiva porque o Ennis podia ter feito isso, podia ter sido mais corajoso nesse sentido, né? E aí até tava pensando assim, que curioso, né? A Júlia tá direto de Porto Alegre assim, é uma figura importante, talvez a Júlia saiba mais do que a gente, mas é isso que deixa ainda mais revoltante quando você tem figuras como o desquerido governador, me perdoa, Júlia, se for sim. dele,
o desquerido governador do Rio Grande do Sul, que não consegue enxergar que para ele poder chegar em rede nacional, falar que é gay, isso não mudar em nada os votos que ele recebe, isso não mudar em nada o poder político que ele tem, isso não mudar em nada, enfim, a carreira política dele, é porque teve gente que morreu, né, assim, muita gente morreu para ele poder chegar nessa situação, né? E eu acho que é muito, muito louco isso, assim, tipo, o cara tá se alia eventualmente, ou sempre, e de alguma maneira, com pessoas que, tempos atrás, teriam matado ele, né, assim. Exato. Então acho que isso é muito importante a gente fazer essa leitura, né, assim, do quanto que tem uma figura política também com que eu já tive contato aqui na minha região, que eu fiquei revoltado, porque ele se alia também com conservadores. Eu falei, gente, aí a pessoa não é eleita, e aí eu fico, claro que não é eleito, porque esses conservadores não vão votar no gay, sabe, assim, porque não, né, assim, e acho que falta um pouco para muitas pessoas de enxergar isso, né, e acho que a figura do Eduardo Leite é importante da gente visualizar isso, assim, ele não consegue entender que o Enes, se o Enes tivesse existido de fato, né, como uma pessoa, não morreu, não foi violentado, não morreu violentamente porque optou por se esconder, mas muita gente optou por não fazer isso e morreu violentamente. E quando a gente fala de pessoas trans, eleva à enésima potência a violência e até hoje, né, com menos, porque a população gay acho que ainda teve mais vitórias e conseguiu dar alguns passos, assim, em várias questões. Mas acho que é importante isso, as pessoas entenderem que para um cara chegar, falar pro programa de entrevista mais importante da televisão, falar assim, eu sou gay, todo mundo já meio que sabia, mas ok, ele falar isso e continuar com a carreira dele, e atores hoje poderem falar que são gays sem problema nenhum, é porque teve gente que deu a vida pra isso, né, assim. Então acho que isso que é importante vendo o filme, assim, pra gente refletir sobre isso e refletir sobre o que fez com que o Enes falasse, não vou, a gente não pode fazer isso porque a gente vai morrer. Então. Então, isso que eu acho que é uma boa de levantada. Por que ele não falou, né? Eu acho que essa é uma ótima pergunta pra gente fazer. Não só sobre a questão do meu governador aqui, né, que não votei nele, né, enfim, mas é o que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente. Mas teve uma declaração, né? Agora sendo um pouco político aqui, né? Não, mas sendo uma tudo bem? Pode. Mas ele deu uma declaração, né? Sobre quando ele se assumiu, né? Ele falou que ele era um governador gay e não um gay governador, né? E aí, isso é muito forte, assim, sabe? Porque é uma forma dele não assumir as pautas LGBT, sabe? Que é pra mais, sabe? É uma forma dele se isentar e dizer que o status dele como político tá acima da pessoa que ele é. E isso, pra mim, é algo, assim, muito, sei lá, muito triste, muito pesado, assim, sabe? Porque parece que realmente o status político vale muito acima de quem tu é, da tua pessoa, né? Da onde tu vem, do que tu viveu, do que tu passou, de quem de fato tu é como pessoa, sabe? E aí, isso pra mim, assim, é um assunto que foi debatido, é debatido hoje em dia, né? Mas a comunidade LGBTQIA+, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não reconhece ele como um aliado. Isso, porque de fato ele não é um aliado, sabe? As pautas que ele traz não são pautas que são aliadas, sabe? Então eu só queria deixar isso explícito, sabe? Que é uma pena realmente que ele tenha esse papel e seja uma pessoa, né, que poderia muito bem trazer coisas positivas para a comunidade, mas que não traz, né? Infelizmente. Eu acho que essa coisa, assim, tudo isso que vocês falaram, eu concordo plenamente, e eu acho que essa pergunta eu acho que a gente tem que levar com a gente para tentar entender, porque quando o Dani falou que viu lá, né, um cara no YouTube falando que, né, ficou incomodado porque o Enes acaba não enfrentando, não falando e tudo mais e tal. Cara, tem todo o filme se preocupa em construir o background desse cara, né, o histórico desse cara, assim, né. Então ele vai mostrar que, tipo, o pai levou ele pequeno pra ir ver um corpo de um cara que foi morto e que ele acha que foi o próprio pai que, né, matou e não sei o que, e aí ele tem toda ele vai mostrando isso. Então ele foi criado, é um cara que tem uma dificuldade muito grande de falar o que ele sente, de contar a sua história e tudo mais, e a gente tá
vendo um filme que está se passando nesse momento em que culturalmente, né, o machismo reinava absoluto, assim. Os cowboys eram ícones de heterossexualidade estoica, assim, né? Os homossexuais, eles eram vistos como fracos, pecado, eles eram punidos com linchamento, né, com ostracismo. Então, quando a gente vê que o Ennis tem esse trauma com esse assassinato de um gay local ali que ecoa, né, casos reais daquela época e tudo mais, a gente vê justamente que essa sociedade religiosa, protestante, católica e tudo mais, que era familiar, patriarcal e tudo mais, tanto com as mulheres que eram confinadas ao lar, e aí você tinha desde aquela época, né, o divórcio, que era um escândalo e tal. Esse amor do Ennis com o Jack era chocante, assim, né, ele infiltrava realmente esse mundo do macho alfa ali. Então, quando o filme usa esse silêncio da montanha ali de Brokeback e tal, como metáfora dessa liberdade efêmera contra essa repressão, dessa vida civilizada e tudo mais, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar na mesa, porque eu acho sim que é importante a gente falar, a gente discutir, a gente colocar isso em pauta pra gente pensar, mas é difícil da gente exigir de pessoas que são constantemente, né, minimizadas, maltratadas, violentadas, assassinadas, né, na sociedade, e falar para elas, não, você tem que ir lá e tem que peitar, você tem que falar. Às vezes tem, né, a pessoa morre de medo. E até lá os anos 80, quando a gente vai pegar, né, até os anos 80, porque o filme vai, né, ele ecoa até ali, a gente tem o conservadorismo persistente, né, porque a gente vai ter a AIDS explodindo em 81, aí a gente tem a eleição nos Estados Unidos, a gente tem a eleição do Reagan, que vai impulsionar esses valores tradicionais. No Oeste ali, a economia começa a melhorar com energia, carvão e tal, mas as desigualdades vão crescendo, né? Então a gente vai vendo tudo isso envolver essas pessoas. Então realmente é preciso falar, é preciso se colocar, é preciso ter essa consciência de que ao você ter uma liberdade em que você pode falar que você é um homem gay, político e tudo mais, você precisa reconhecer que houve lutas e mais lutas e mais lutas antes de você para que você esteja nesse ponto. E eu acho que esse é o papel, né, da gente realmente olhar para esse momento e questionar. Sim. Realmente. Eu acho que é totalmente justificável a ação do Ennis, tá? Total. É super compreensível, assim como é até hoje qualquer pessoa que se proteja de alguma maneira. Em nenhum momento eu só quis mostrar isso porque quando tem quem faça o que ele não fez, essa pessoa sofre essas violências. Total, e aí quando a gente fala de períodos anteriores e tudo mais, você tem muito isso, né? Pessoas que peitaram situações, que enfrentaram preconceitos e acabaram morrendo. Por isso que eu falei desse jogo, né, no sentido de dizer assim, ó, quem fez isso, porque acho que ele estava certo, se eles tivessem ido morar num rancho, em algum momento eles iam ser vítimas de uma grande violência. Exato. Muito provavelmente. Ele não estava errado em achar isso, e é absolutamente justificável, assim, né? Os personagens, é mais uma coisa, os personagens do filme são extremamente bem desenhados, justamente porque você sabe que eles estão agindo totalmente de maneira condizente com a criação e tudo mais. Só para dar um outro exemplo, o Jack, que é um pouco mais livre, assim, você vê quando o Ennis vai visitar os pais dele, né? O pai dele era, claro, mais fechado e tudo mais, mas provavelmente menos violento, talvez. E a mãe dele, você vê no olhar, a atriz é muito boa, inclusive, vê no olhar dela que ela aceita o Ennis como ele é, aceitava o filho como ele era. Então ela tá numa posição de dizer assim, sobe lá no quarto, vai visitar, quer um bolo, tal, assim. Então ela é uma pessoa que aceitava, então por isso o Jack tinha mais liberdades, né? Porque ele foi acho que vai muito do meio onde tu foi criado, né? O teu meio social, né? E aí a gente foi pegar realmente o Ennis era uma pessoa que não tinha esse amparo, talvez que o Jack tivesse um mínimo possível na época, né, de um amparo ali, e ele não teve, né, então não tem como a gente também, no caso, demonizar o que ele fez, sabe, ele não quis se assumir, né, porque, cara, imagina, olha pro contexto social dessa pessoa, sabe, e aí eu penso muito nisso também, sabe, a gente sempre tem que olhar
pra onde aquela pessoa, personagem, enfim, né? Da onde ele tá vindo, sabe? E isso às vezes justifica as ações, né? Sim. Exatamente, bem isso mesmo. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui, né, pra gente dar dica pra você aí, pra você passar bem essa semana. Lembrando que esse é o penúltimo plano detalhe do ano, então temos aqui só mais algumas dicas, mas você tem uma lista gigantesca aí de tudo que outros convidados passaram e tudo mais. Vamos começar com você, Ju, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Vamos lá. Eu vou falar. Eu sempre venho aqui e falo de reality, né, gente? Mas eu não sei se só reality, Ótimo, tá? vamos? Eu acho ótimo. Eu vou falar... Porque eu tava muito viciada nos últimos dias, assim, na Batalha do 100 Ásia, que saiu na Netflix. Sim. E que é maravilhoso. Pra quem gosta, assim, de reality e também gosta ali um pouco de picuinha, assim, coisas assim, né? É muito divertido, né? E é sobre... O que é o reality, né? É sobre... atletas de elite, né, de 8 países da Ásia, que eles lutam entre si ali com alguns testes, né, de força física, de agilidade, né, de resistência, para mostrar ali qual que é a nação mais forte. E aí eles fazem essas provas, mas só um vai ter a vitória e vai ganhar uma bolada de dinheiro, né? E é super divertido, assim, sabe? Ver os países indo contra o outro, assim, ver também os personagens, né? Essas pessoas ali que são, de fato, pessoas que têm trabalham com o físico, né? A maioria são atletas, né? E vêm também de vários esportes diferentes, né, das Olimpíadas também. Isso é muito divertido, de verdade, assim, eu adorei, assim, já tinha visto as outras temporadas, daí eu acho que isso pra mim é o melhor, assim, por se tratar realmente de times e coisas assim. Então é essa a minha dica de hoje. Nossa, maravilhoso. Eu falo, Ju, que ele não sei se você pegou essa época, mas tinha as Olimpíadas do Faustão. Sim, sim. Uhum. É a Olimpíada do Faustão com pessoas talentosas e musculosas. É tipo isso, assim, porque, é impressionante. Eu adoro também. Inclusive, vou revelar aqui os bastidores que a Ju só está nesse podcast porque ela publicou sobre a Batalha do 100, eu vi, e aí eu fui lá e falei, Ju, também amo. Os fãs de reality, né? Exatamente. Putz, é muito bom, é isso, demais. Dan, e você, o que você trouxe pra gente aí? Pro nosso penúltimo plano detalhe? Bom, eu vou fazer várias indicaçõezinhas aqui. Vamos lá, acho que a maioria vai ser meio temática, tá? Só pra ter... enfim, pra quem quiser continuar, né, sobre o filme. Eu quero indicar, primeiro, a crítica do Pablo Vilaça, que eu citei, né, durante o podcast. Acho que vale muito quem estiver revendo o Brokeback Mountain, quem quiser ver mais. A crítica dele é bem bacana, bem legal mesmo, assim. Foi feita, né, na época, e tá lá no que é o Cinema em Cena, né, o site do Pablo Vilaça. Vale muito a pena ler. Então, queria indicar isso primeiro. Queria indicar também o próprio conto da Annie Proulx, né, para quem quiser ler também. Acho que vale a pena sugerir ele aqui, que é que dá para achar para Kindle em inglês, em português está difícil de achar, mas tem formas alternativas, digamos assim, de achar algumas traduções por aí. Enfim, fica a dica, assim, eu sei que não é fácil, né, não tá fácil, ou talvez um sebo, se você quiser, porque teve uma publicação na época só do conto, numa edição brasileira, assim, fica essa dica. E ainda sobre o tema do podcast, a gente citou também a questão da cena lá, mas tem um vídeo do Max Valarezo, que é o Entreplanos, o canal dele no YouTube, em que ele fala sobre aquela cena da violência que a edição mostra que era mais imaginação do Enes e tudo mais. Então fica essas dicas aqui. Aí eu quero indicar duas coisas que eu vi recentemente. Enfim, pensei em indicar livro e tal, mas eu vou indicar duas coisas. Primeiro, um programa, o Sem Censura, para quem não viu, o Sem Censura da TV Brasil tem sido bem legal ultimamente, né? Sim. Tá uma produção muito legal, eles conseguem viralizar, eles estão produzindo muito e tudo mais. E recentemente saiu no YouTube, tem esse episódio, né? Você consegue assistir o programa inteiro,
um episódio que trata da comunidade LGBT. No fim, a bancada toda de pessoas LGBTs, e você percebe aos poucos, não é super calculado, mas ele fala, na verdade, sobre o HIV, tá como... Mas basicamente foi o Johnny Massaro, a Beatriz Greenstein, que é uma cientista super foda, assim, e o Evandro Mancini, que é um ator também, que vive, né, que é uma pessoa com o vírus HIV, que fala sobre isso, desmistifica, né, as coisas de uma pessoa que está com vírus hoje, porque hoje em dia, tipo, sabe assim, a pessoa tem uma vida absolutamente normal. Exato. E eles falam muito disso, ensinam muito isso nesse programa. Ele é ótimo para quem não entende direito, não sabe do que se trata e tal. E o papo é muito bom. E ainda tem o Johnny Massaro, porque ele fala tanto da série do Máscaras de Oxigênio, quanto do filme O Filho de Mil Homens, né? Ele se comenta no final sobre o filme, que são 2 obras muito boas, nas quais o Johnny Massaro tá. Então, fica a dica, o programa tem lá quase 2 horas de duração, né, que ele passa no meio da tarde, assim, na TV, mas tá lá no YouTube para quem quiser, então acho que vale muito a pena quem quiser ver mais, saber mais, e é super legal, super divertido, dá pra ouvir tipo um podcast, né? Vai ouvindo enquanto faz outras coisas, se você quiser. E só para finalizar, indicação da temporada que eu tô acompanhando do Ângela Diniz, Assassinada e Condenada, na HBO, que eu tô gostando bastante. Não vi os últimos episódios, tô devendo, mas eu gostei bastante. E eu ouvi também recentemente o Praia dos Ossos, tinha deixado bem pra depois, nunca tinha ouvido na época, né, que ele saiu, e aí fui ouvir o podcast, né, do Praia dos Ossos, e agora tô vendo a série, e a série tá muito legal mesmo, bem legal de acompanhar e tudo mais. Então fica a dica aí pra quem estiver procurando uma série boa. A Marjorie este ano mandando muito bem também. Meu, sensacional, ótimas dicas. Lembrando você aí, né, que tá ouvindo a gente, tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast, então é só você ir lá, clicar e você vai ser direcionado. Bom, para fechar aqui os planos detalhes, eu trouxe uma série que está na Netflix, né? Uma série animada que é super curtinha, tem 20 a 30 minutos ali, e eu comecei a assistir porque eu joguei o jogo da Ubisoft, que é o Splinter Cell. E aí eles fizeram uma série que se chama Splinter Cell Death Watch, e aí eu fui lá assistir para ver qual que era. E eu gosto dessas cenas, essas séries animadas que tem um pezinho um pouco mais na realidade ali e tal. E a série, ela é bem legal, ela é bem construída, assim, tem várias cenas de ação assim super divertidas, e eu queria algo assim, eu queria algo curto, né, de 20 a 30 minutos e tudo mais, e assisto tudo dublado, porque a dublagem também está excelente. Então a gente tem ali o Sam Fisher, né, de volta, mais velho, tá rabugento, né, e ele é puxado justamente pro jogo ali, por uma agente novata que tá numa missão ali cheia de infiltrações, tiroteios ali e tal, tem conspiração global, papapá, e aí envolve também a parte de energia limpa, coisas do passado e tudo mais. Então é uma animação muito legal, assim, ela tem um que é um pouco mais minimalista, sabe? Não é uma animação que, nossa, dá pra ver os poros do rosto e tal, não, é tipo, as sombras são mais chapadas e tal, e eu adoro isso. E aí a animação usa também disso, né, ele vai usar muito da sombra, da luz, né, com as armas também, as lutas, corpo a corpo também e tal, então tem toda uma coisa ali de movimento e tal, que é muito legal. Então a série, ela não traz nada assim de super-herói, ela traz sim uma questão de muito mais uma precisão letal ali dos personagens, né? Tem uma tensão constante também, e é legal que para quem nunca viu o jogo também, é legal porque você vai ver uma série de espionagem, assim, você tá querendo entender o que está acontecendo ali, e eu acho que vale muito a pena para quem gosta desse tipo de coisa. Então fica essa dica, tá na Netflix, fácil de assistir também. E para quem gosta de uma animação, tá aí uma animação curtinha com episódios de 20 a 30 minutos para você assistir.
chegando então aqui no final desse podcast Cinemação 629, batemos esse papo sensacional aqui sobre O Segredo de Brokeback Mountain, esse filme que completou 20 anos e a gente teve o prazer aqui, né, de discutir um pouco mais sobre o filme. Espero que esse papo tenha, né, motivado você que não viu o filme para poder ir lá ver, e você que viu o filme, né, poder reassistir, que eu acho que isso é sempre muito importante pra gente, né, fomentar esses pensamentos críticos. Eu tenho que agradecer a participação aqui. Dani, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sugestão de tema, foi muito bem-vinda, um tema excelente, adorei o papo aqui. E deixa seus meios de contato, Dan, como que as pessoas fazem para te acompanhar aí pelas internets. Valeu, brigadão. Que bom que deu certo, né, de gravar desse, porque eu acho que sei lá, acho que vale muito a pena revisitar esse filme. Ele tava na Netflix até pouco tempo atrás, e agora só tá no Telecine, né, pra quem estiver nos streamings assim, sempre tem nas locadoras alternativas, e enfim, é só pra comentar, mas espero que todo mundo que tenha ouvido queira rever o filme, ou ver pela primeira vez, ou tenha revisto pra ouvir o podcast. Enfim, acho que era essa a ideia que eu tive pra ele celebrar esses 20 anos aí. E é isso. Quem quiser me acompanhar, eu tô um pouquinho no Blue Sky, né? É danielcuri.bsky lá, que é o endereço lá. Tento postar sempre que eu posso. E eu tenho minha newsletter, né? Se você pode ou assinar para receber no seu e-mail, ou entrar lá, que é danielcuri.substack.com, né? Que é o endereço, enfim, da minha newsletter. Logo, até esse podcast sair, vai ter saído um texto sobre aprendizagem de línguas e idiomas e tal, que eu fiz, que ficou bem grande, inclusive. Falei, meu Deus, escrevi demais. Mas tem textos menores também, se você quiser ler. Enfim, daí me acompanha lá, eu sempre trago umas reflexões e tudo mais. E não quero me comprometer, mas eu acho que vai ter texto no Cinemação em breve, meu. E faz tempo que eu não escrevo artigos. Vamos ver. Não prometa, senão vai criar expectativas e decepções. Então. Ou, às vezes é bom prometer também, porque dá um jeito de fazer a coisa, né? Assim, agora eu Exatamente. Mas é isso. É isso. Obrigado, Dan, mais uma vez. Ju, obrigado também pela sua participação aqui. É sempre maravilhoso ter você aqui, Ju. E espero também que 2026 a gente possa repetir mais e mais vezes isso, discutindo mais assuntos importantes. E deixa também, Ju, meios de contato, porque pra quem não sabe, a Ju produz pra caramba também. E vale muito a pena acompanhar os conteúdos que a Ju escreve. É uma menina super talentosa. Legal. É capaz, mas sério, eu fico muito feliz sempre de estar aqui. Eu adoro debater cinema, adoro quando a gente se reúne pra conversar. Foi muito legal rever esse filme, assim, eu tinha visto ele muito tempo atrás e rever ele, assim, é uma nostalgia, mas também um sentimento de coisas novas, né? Então isso foi muito legal. Adorei realmente o convite. Pra quem quiser me procurar, é @ajuliabart no Instagram. Não estou tanto no Twitter, assim, estou mais voltada ao Instagram, mas acho que é legal falar também sobre o lugar onde escrevo, que é Emerald Corp. Então é só pesquisar tanto no Google, no YouTube, qualquer lugar, Instagram, acha bem fácil. E só falar rapidinho uma coisinha. Eu queria só recomendar o meu último texto que eu fiz. Eu tô um pouco assim off, né, porque conto de muito trabalho, mas eu escrevi a última vez sobre A Própria Carne, que foi o filme do Jovem Nerd, né, da produção Jovem Nerd, né. Legal. E aí e eu achei muito legal que eles repostaram a minha crítica. E eu achei muito massa isso. Então, assim, eles no próprio Instagram do filme, sabe? Eles lá pegaram algum. E não foi só repostar, eles fizeram, pegaram alguns trechos, assim, eu achei muito massa. Então, quem quiser ler minha crítica da Própria Carne, pode ir lá ver no Emerald Corp. Sensacional, tá vendo? Tô falando que a menina é boa, gente. É isso, segue a Ju lá. Muito bom. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes.
E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi. Fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio. E você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então, siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação, e além disso a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, pessoal. O podcast Cinemação 629 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.